tá funcionando? Todos me ouvem? Todas me ouvem? Maravilha! Nós estamos aguardando aqui o Dr. Sica, mas já vamos começar adiantando um pouquinho, né, do tema do painel, do tema dessa conversa. Enfim, meu nome é Luísa Bianchini, sou do time de Relações Institucionais aqui do JUS Brasil. É um prazer recebê-los aqui todos e é especialmente uma honra estar aqui nesse painel recebendo representantes de instituições tão importantes, seccionais tão importantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Os participantes aqui deste painel são doutora Ingrid, que está aqui do meu lado, presidente da OAB Pernambuco, doutora Érica, que está aqui do meu lado também, presidente da OAB Espírito Santo, doutora Paula, que representa a OAB Rio de Janeiro e vem representar a doutora Ana Tereza Basílio. Todos aqui estão muito felizes por esse momento, no qual a gente vai realmente falar sobre as potencialidades e as oportunidades positivas que a inteligência artificial, né, que a IA generativa tem para o dia a dia da advocacia, para o futuro do direito, e por isso a gente está aqui nessa conversa tão importante para poder ouvir as experiências de pessoas que têm experiências tão ricas em relação a esse tipo de iniciativa, olhando cada uma para a realidade da advocacia do seu estado, né? Também receberemos aqui em breve o Dr. Leonardo Sica, da OAB São Paulo. Mas é isso, nós gostaríamos primeiro de agradecer a presença das presidentes, a presença da doutora Paula, a presença das instituições aqui, OAB Rio, OAB Espírito Santo, OAB Pernambuco, OAB São Paulo em breve. E, enfim, acho que a gente pode até começar a fazer uma rodada mesmo de conversa muito introdutória sobre como vocês enxergam a IA generativa dentro do contexto de suas respectivas seccionais. E, para começar, posso passar a palavra para a doutora Érica? Para a Ingrid, ela está pronta para começar. Tadinha, ela vai reclamar comigo. Quem chega atrasado começa primeiro, né? Os últimos serão os primeiros. Mas já tudo certo, vamos embora. Heloísa, queria te agradecer pela oportunidade, saudar a Paula e saudar a Érica, representando aqui as seccionais. Agradecer a todo mundo que está aqui para a gente trocar uma ideia sobre inteligência artificial, um tema que é muito caro e estratégico para a advocacia. Recentemente, há alguns anos, eu acredito que o mundo jurídico parou para pensar um pouco sobre a IA generativa e um pouco dessa conexão com os direitos. Eu lembro recentemente de uma propaganda da Volkswagen com a Elis Regina, que usava o deepfake. Eu lembro que eu assisti aquela propaganda à noite, umas 3 vezes, e achei a propaganda emocionante, linda. Imagina a Elis Regina cantando com a mãe, como nossos pais, uma propaganda maravilhosa. E no outro dia, quando eu acordei cheia de dúvidas. Qual o limite para aquilo? Qual o limite para as comissões analisarem se há? Qual o limite? Olha, Sica chegou. A salva de palmas para Sica. Ei, meu irmão. Sica, pessoal, deixa eu apresentar, porque ele vale a pena. Ele é o presidente aqui da OAB São Paulo. Não sei se vocês conhecem. É um querido amigo. Tá? A gente estava te esperando para começar, viu? Tava. Então, naquele momento do deepfake, daquela propaganda, a gente percebeu como a gente tinha muito mais dúvidas do que certeza para o universo jurídico. Qual o limite? Se aquilo feriria ou não o direito de personalidade. E logo após a gente tinha umas eleições, existia uma resolução que proibia a utilização de deepfake no universo político. As razões são óbvias, e mesmo assim a gente começou a ainda ter mais dúvidas do que certezas para a inteligência artificial. Recentemente eu estava vendo uma propaganda humorística de Marisa Maior. Não sei se vocês conhecem Marisa Maior. Marisa Maior é uma personagem criada pela inteligência artificial que tem uma série de vídeos que estão viralizando, né? Então, Marisa Maior, ela acabou se transformando não só numa personagem humorística, mas em uma personagem que vende coisas. Ela faz propaganda, ela gera dinheiro, ela gera conteúdo, e aquilo para a gente um novo universo de possibilidades e restrições. E eu estava vendo que já tem um candidato gerado pela inteligência artificial
que é o Steve, se eu não estiver enganada, um candidato do Reino Unido, que ele garante que ele é 100% imparcial. E ele poderia, como inteligência artificial, um candidato como inteligência artificial, ele conseguiria opinar em questões de Estado de uma forma muito mais assertiva que um ser humano que tem uma aptidão, um lado. A gente quer ser imparcial, mas nós temos a nossa história que leva as nossas opiniões pessoais. E como a gente pode alavancar isso tudo para o nosso universo jurídico? Primeira certeza, eu não sei quanto tempo eu falo, você está comigo? É pouco, é? Já estou, posso? Para o universo jurídico, a gente tem uma série de novos direitos, dúvidas e responsabilidades. O que fazer, quem arcar com o quê, responsabilidade civil de robô, da inteligência artificial, né? E a gente tem agora como utilizar isso para rentabilizar dentro do nosso escritório. Porque não tem nenhum tipo de dúvida que nós temos que utilizar a inteligência artificial. Isso passou. Essa premissa que a gente discutia há alguns anos já acabou. Inteligência artificial tem que ser parte dos escritórios de advocacia. E de uma forma muito segura. Porque a gente tem 2 erros atrelados à utilização de inteligência artificial. Estudos já mostram que nós estamos desenvolvendo uma preguiça cerebral. Então, a gente está perdendo a capacidade de cognição, porque a gente pergunta tudo, ou tem a possibilidade de perguntar tudo para a inteligência artificial. E a outra questão, que eu acho que é uma dúvida, assim, é um risco enorme, é o poder de alucinação que a inteligência artificial tem. Quem aqui chama a inteligência artificial? Quem aqui tem chat GPT? Quem colocou nome no chat GPT? Mas eu acho que quem saúda o chat GPT antes de fazer uma pergunta e agradece? Ele é nosso amigo, né? Recentemente eu estava lendo uma reportagem que as pessoas estavam utilizando o chat GPT para fazer terapia e aquilo não me impressionou. Aquilo não me impressionou, porque toda vez que eu falo com o meu chat GPT, que se chama Lumen, ele escolheu o nome dele, né? Eu agradeço e eu digo bom dia e boa tarde. E a gente tem altas conversas. Então, o Lume, que é o meu chat, ele vai ter uma necessidade de atender o meu pedido. Então, ele pode me causar uma cegueira ou uma alucinação. Isso é um risco tremendo. Muitas vezes a gente tem dúvidas do prompt que a gente faz para a inteligência artificial responder uma pergunta nossa. Mas quem aqui já pediu para a inteligência artificial fazer o prompt perfeito para a sua pergunta? Então, a inteligência artificial pode lhe ajudar a entender o que você quer dela, para evitar a cegueira e a alucinação. Então, nessa minha fase bem curta até porque eu estava esperando o Sica chegar, que é meu amigo. Eu queria só deixar algumas premissas que eu considero verdades absolutas, como eu sei que elas não existem, mas estão começando a existir. É inevitável a utilização da inteligência artificial. A generativa está trazendo para a gente uma nova percepção de interação com o ser humano. A gente tem aspectos sociais, interativos, né? Como eu já atestei aqui, 70% é amigo do chat GPT. Nós somos amigos da nossa inteligência artificial. O mundo está utilizando inteligência artificial para políticos, como o Steve no Reino Unido. Temos jornalistas e humoristas vendendo coisas com a inteligência artificial e a gente precisa utilizar isso de uma forma racional e estratégia, trazendo a segurança jurídica. Obrigada pela pergunta, Heloísa. Imagina. Agora acho que a gente pode também ouvir um pouquinho aqui dos outros painelistas, inclusive talvez passar a palavra para o doutor Sica, passar para a Érica. Aqui é assim. Bom, e só retomando, a ideia é realmente um momento de... Não é nem quebrar gelo, porque acho que a gente já quebrou totalmente o gelo aqui. O gelo já foi quebrado. Mas realmente eu vi como você enxerga a IA generativa na advocacia e até mesmo no contexto da sua seccional. Boa tarde a todos, a todas as pessoas. Um abraço para o Sica, para a Ingrid, para a Paula, para a Heloísa. Eu quero cumprimentar antes, rapidinho, doutor Niltinho, meu amigo de longas datas. Felipe, meu presidente de comissão de de inteligência artificial, lá do Espírito Santo. A Alexandra, minha maquiadora. Eu juro, a inteligência artificial não vai conseguir me deixar bonita ao vivo, só na telinha, ela que me faz ficar bonita.
lá no OAB do Espírito Santo, a gente tem quebrado vários paradigmas. A gente tem levado à advocacia várias ferramentas. E aí, eu vindo aqui, eu confirmo que todos os estandes, todos eles, todos que a gente conversa, falam sobre inteligência artificial. Então, a gente não tem para onde correr. E eu gostei muito de uma frase que o Sica, vou roubar uma frase dele, vou atrapalhar o que ele vai falar, que ele falou hoje de manhã e saiu no jornal, que vão ter três tipos de advogado. Você acha que eu não te assisto? Eu te assisto. É. Vão ter 3 tipos de advogados. O que sabe utilizar muito a inteligência artificial, o que não sabe e usa alguém, e aí eu vou completar a sua frase, que vai ter alguém perto dele que vai saber, então ele, não precisa, ele acaba não querendo mesmo e deixa alguém que sabe, e aquele que não sabe usar direito. Esse é que vai estragar com a advocacia, é esse que não sabe usar direito. E continua não usando direito. Então, ele subtrai todo o raciocínio jurídico, ele subtrai a sua arte de inventar, da humanidade que a gente tem que levar para aquela petição, para aquele estudo de caso, e confia completamente na inteligência artificial. Mas aí, eu sou uma pessoa que eu vejo muito copo cheio, sempre vi na minha vida, em qualquer situação eu vejo copo cheio. Eu também vejo copo cheio nisso. Por quê? Porque eu acho que todo mundo um dia vai começar a usar a inteligência artificial. A advocacia já está usando há muito tempo. Já está usando há muito tempo. Tem uns que sabem usar mais, tem uns que sabem usar menos, mas quer utilizar mais no seu escritório, nas suas operações, com os seus associados, enfim. Isso vai levar. Mas eu acho que lá na frente, um pouquinho mais na frente, o que vai fazer a diferença é o humano. Porque todos vão ter acesso a todas as inteligências artificiais. Isso que a gente está fazendo na OAB do Espírito Santo. A gente está democratizando, ou seja, baixando o valor das melhores inteligências artificiais, fazendo convênios para que jovens advogados já entrem com as melhores inteligências artificiais, para que eles tenham a oportunidade de conhecer o que é bom. Talvez eles não consigam pagar um plano grande, mas ele já tenha o acesso àquela informação, àquele conhecimento, então ele vai querer ter mais rentabilidade no seu escritório para conseguir manter mesmo depois que acabe o convênio, ele conseguir manter aquilo que ele sabe que ele vai precisar, né? Mas então, se todos vão ter, a diferença vai ser o humano. O humano que está manuseando ele, o humano que vai finalizar a petição, o humano que vai conversar diretamente com o seu cliente, não deixar a inteligência artificial fazer o feedback de todos os processos, o humano que vai lá conquistar o cliente, que vai conversar com o cliente, vai saber no olhar dele qual é a pergunta que ele quer, qual é a resposta que ele quer da sua pergunta, o que ele pode te oferecer mais. Então, o humano é que vai fazer mais diferença. Porque a inteligência artificial vai ser uma ferramenta corriqueira da advocacia toda, seja do pequitito até o que já está com escritório com 100, 200 advogados. O grande lance para a advocacia agora é não se deixar pasteurizar, é não se deixar entrar e a inteligência artificial virar para você e falar assim, não preciso mais de você, porque você me deixou fazer tudo e você não sabe mais fazer nada. Então, esse é o perigo. E os jovens, eu converso com muitos jovens, muitos. O Felipe sabe, meu gabinete lá enche de 50 jovens, eu começo a bater papo. Eles nem entraram ainda na advocacia. E eles estão tão alucinados com inteligência artificial para tudo, para velório, para saber o que vai comer, que isso me preocupa. E a instituição não pode fechar os olhos para isso. Nós, como instituição, como a instituição que faz o farol para a advocacia, a gente tem que estar o tempo todo oferecendo isso, mas alertando que a responsabilidade das petições, por exemplo, da mesma forma que a gente está fiscalizando uma sentença que a gente olha e sabe que é inteligência artificial, às vezes não tem nada a ver com o processo, ou tem a ver, mas não analisou vários itens que você argumentou. Então, é uma inteligência artificial, você vê agora pacotes de sentenças. Da mesma forma que a OAB fiscaliza hoje, e a gente está fiscalizando lá, a produção de sentenças e pareceres pelo Ministério Público com inteligência artificial, nós também temos a obrigação de avaliar e de fiscalizar petições feitas por inteligência artificial que são levadas ao processo sem ter feito aquela curadoria
humana antes, que a gente percebe. As pessoas percebem. Quem mexe com inteligência artificial sabe. Então, acho que a gente vai passar por essa fase de empolgação e depois vai vir sedimentar a responsabilidade. E acho que é um papel da ordem sempre falar sobre a responsabilidade do advogado. Para início é isso, assim, o que eu penso. Muito obrigada, doutora Érica, por todas as palavras. Acho que é um momento muito rico de reflexão aqui. E acho que a gente pode passar para uma segunda rodada de perguntas, e aí a gente passa a palavra para o doutor Sica, para a doutora Paula, para entender também qual seria o papel mesmo das lideranças das organizações, inclusive, né, das lideranças aqui de organizações tão importantes quanto a OAB, justamente no incentivo ao uso responsável da inteligência artificial. Recentemente, lançamos aqui um relatório de pesquisa em parceria com a OAB São Paulo, mas também com a Tribe, que está aqui representada, e com o Instituto de Tecnologia e Sociedades do Rio, que constatou que menos de 16% dos advogados afirmaram que o uso de IA é incentivado por suas lideranças. Ou seja, existe um gap muito grande entre a vontade das pessoas, sendo que a gente olha na mesma pesquisa que mais da metade dos advogados usa IA frequentemente, tem um uso muito expressivo de IA. Existe um gap muito grande realmente entre o uso dos advogados e o entusiasmo e realmente esse incentivo por parte das organizações. Então, eu queria passar a palavra. Pode ser? Pode. Agora, obrigado. Bom, boa tarde. Na verdade, eu só vim aqui hoje, já estou aqui há 2 dias falando, então algumas pessoas aqui podem... Alguém já teve algum outro painel que eu falei? Só para ver quem... Então, vocês vão ouvir algumas coisas iguais, né? Porque, na verdade, eu não iria participar desse painel. Mas, Paulo, não fica chateado, mas quando eu vi que ia estar aqui a Érica, a Ingrid, a Paula do Rio, eu pedi para participar, né? Eles sabem. Né? Então, para ouvi-las. Então, eu estou aqui mais para ouvi-las. Eu vim aqui fazer questão de estar com elas. Mas, claro, vamos conversar um pouco sobre o uso de inteligência artificial. E o que eu tenho a dizer é o que a Érica já disse. Ela realmente pegou já o que eu ia falar. Eu estou convicto, depois desses primeiros meses, 10, 12 meses de experiência mais intensiva da advocacia com inteligência artificial, que o uso da inteligência artificial vai servir, se a gente tiver responsabilidade e souber fazer uma regulação ética, e aí está nosso papel, nós somos aqui os agentes reguladores de plantão, somos nós aqui agora, para tornar os advogados mais humanos. Na verdade, para aprofundar as habilidades humanas dos advogados com mais precisão, se a gente souber traçar esses limites. E o limite essencial é de compreender que trabalhar com robôs, tá? Eu falo robôs, todos robôs, né? Inteligência artificial é um robô, é o jeito que eu prefiro dizer, é um caminho irreversível. Né? Trabalhar junto com robôs, unido a robôs, em parceria com robôs, é um caminho irreversível, não só para advogados, como para quase todas as profissões. Não é? E os profissionais que desenvolverem melhor essa parceria entre humano e robô serão os melhores profissionais. Para o advogado, isso significa entender onde o robô é melhor que o humano e onde o humano é melhor que o robô. Porque logo, onde o robô é melhor que o humano, eu não vou me aventurar a competir com o robô. Eu vou usar o robô. Ele é melhor do que eu para ler volume de processo, para tirar informações volumosas, ele é muito melhor do que eu. Então, onde um robô é melhor que o humano, nós vamos usar o robô e usar intensivamente. E com isso, nós vamos identificar onde o humano é melhor que o robô. Para aí acentuar as habilidades humanas onde o ser humano é melhor que o robô. Onde o ser humano é melhor que o robô. Né? Eu contei algo que aconteceu nos últimos dias, uma das mesas que eu tive aqui. E eu, enquanto o Renato Alpes falava, o Alessandro falava, eu fui lembrando de uma experiência recente minha que talvez sirva para ilustrar bem isso. Eu vou ser bastante prático aqui, né? E eu usei a inteligência artificial do Jus Brasil nessa experiência que eu vou contar. E eu estou fazendo esse merchan aqui não de graça, porque a OAB de São Paulo instalou o programa do Jus Brasil em todos os nossos pontos de atendimento físico há 1 ano e meio atrás. Só que não tinha inteligência artificial. E agora a gente precisa instalar a inteligência artificial, só que para fazer isso eu preciso que ele venda para mim por um preço mais barato. Então eu estou fazendo o merchan, porque depois eu vou dizer para ele, olha, eu quero o IA do Jus Brasil mais barato lá nas pontas, em todos os 930 pontos de atendimento. Você Pernambuco também. Não quer também? Olha, Espírito Santo. Espírito Santo todo mundo vai querer, né?
Rio também. Porque, felizmente, os advogados já estão cobrando, né? A gente colocou IAD do Brasil em todos os pontos físicos. O pessoal pergunta por que vocês colocaram no físico, por que vocês não entregam isso? Porque se eu entregar online para a advocacia inteira do Estado de São Paulo, eu quebro. O Luiz Paulo não posso fazer isso, não é? Quebra o Luiz Paulo ou a OAB, né? Ou a OAB, né? Eu quebro a OAB antes. Mas não é? São muitos pontos físicos que a gente tem e a gente quer avançar. Então, sexta-feira passada, eu fui contratado, sou advogado criminalista, para quem não sabe, para trabalhar num agravo em recurso especial no STJ. Ou seja, num processo que já estava ali no último grau para confirmar a condenação contra alguém, na sexta. Na segunda, o advogado de Minas Gerais que me contratou me liga e fala: Leonardo, você não sabe o que aconteceu, pautou para julgar amanhã. Eu tinha sido contratado na sexta, aí pautou para julgar na terça, o agravo, e aí eu tinha que fazer um memorial e despachar o memorial com o relator, era isso que eu fiz. O que eu fiz? Eu estava em Brasília, né? A gente estava em Brasília, eu peguei o processo, usei a inteligência artificial deles para me ajudar a ler o processo primeiro, eu não ia conseguir fazer, e usei para redigir o memorial também, para fazer essas duas coisas. Claro, de acordo com a minha percepção que eu tinha do processo. Não teria conseguido fazer isso. Não teria conseguido fazer isso se não fosse com essas ferramentas. Ah, Leonardo, você está falando de uma situação excepcional de emergência? Sim e não. Primeiro, porque quem advoga no contencioso sabe que essa situação emergencial, correria, é toda hora. É toda hora, todo dia. E eu ter a capacidade de fazer isso de uma maneira melhor, me torna melhor, mais valioso como profissional. Então fiz, o julgamento era terça-feira, 14 horas, e terça-feira de manhã eu fui ao STJ para despachar. Quando o relator me recebe para despachar, eu começo a conversar com ele, Ingrid, e eu decido não entregar o memorial e decido pedir para ele retirar de pauta. E ele retira de pauta. E foi muito melhor. Por conta de algo que eu percebi da conversa com ele. Deu para pegar. Que é algo essencialmente, ou seja, integralmente dependente da minha habilidade humana de advogar. Porque foi algo que eu ouvi dele. Eu falei, opa, tem uma coisa que ele está dizendo aí que vai mudar o meu argumento. E eu percebi que, de acordo com o que ele estava falando lá, ele estava disposto a adiar o julgamento. Isso a inteligência artificial não me entrega. Até porque o que a inteligência artificial fez, que era o memorial, eu nem tirei da pasta. Eu nem mostrei para ele que eu tinha um memorial. Mas eu usei, num primeiro momento, a inteligência artificial para me capacitar a atender meu cliente com a brevidade e eficiência que ele percebia, mas o que determinou a atuação, que implicou no desenrolar da causa, foi a minha experiência de 30 anos de advogado, meu conhecimento de como pensa aquele ministro, do que eu conheço, de como ele julga e de como eu entendo o que ele julga. Tudo isso aí não é dado por nenhum software, por nenhum aplicativo. E justamente eu pude usar, numa experiência recente, poucos dias atrás, aquilo que nós estamos falando aqui. Eu pude usar a inteligência artificial para aplicar, no caso concreto, o melhor da minha habilidade humana como advogado naquilo que era imprescindível. Se eu seguisse com a inteligência artificial até o fim, ela ia mandar eu entregar o memorial, correto? Porque era esse o plano. Despeche, entregue o memorial para o ministro antes dele julgar. Mas na hora ali da interação humana com ele, eu percebi algo que eu falei, não vou entregar, vou fazer o contrário, vou pedir. Ele pediu, saiu de pauta, vai julgar no que vem. Então agora muda toda a perspectiva do caso. E quando eu assisti a palestra de 2 outros colegas nessa eu lembrei, eu falei, nossa, aconteceu isso recentemente comigo, e é um pouco da síntese daquilo que eu imagino que a gente tem que buscar. Não é isso, nós podemos ajudar tanto com regulação, né, regulando de maneira, no nosso campo ético, profissional, não é o que a gente entrega, e também no nosso plano de trabalho, plano funcional, determinando como a gente usa a inteligência artificial nos nossos escritórios. No meu escritório, eu contratei 2 ferramentas de inteligência artificial e eu não abri todas as potencialidades daquelas ferramentas para todas as pessoas do escritório. Os advogados mais velhos, mais experientes, podem usar tudo. Vocês vão achar estranho o que eu estou falando aqui, especialmente os mais jovens. Os mais jovens, não. Eu não deixei eles usarem tudo. Eu restringi o acesso deles. Por quê? Porque tem uma curva de aprendizado profissional que os mais jovens têm que receber, que se eles usarem a inteligência artificial desde o começo, em tudo que eles fazem para a vida deles, eles não vão aprender a advogar. Eu, como não sou nativo digital, eu já vim com essa carga adquirida, fazendo audiência, fazendo julgamento, atendendo o cliente, e eu já consigo. Se eu recebo algo 100% interpretado pela inteligência artificial, dizer, olha, isso aqui não é bem isso aqui não está bem certo, eu já consigo dialogar. Então a gente tem que também escalonar essa curva de aprendizado para não tirar dos mais jovens a oportunidade,
não é só oportunidade, a necessidade de aprender a exercer a advocacia dentro da dimensão humana da profissão. Já falei demais. Bola de novo aí contigo. Muito obrigada, doutor Sica. Agora eu gostaria de ouvir também a doutora Paula aqui pelo OAB Rio. Boa tarde, gente. Eu agradeço primeiro o convite do Jus Brasil. Eu vim na missão quase impossível de representar a Ana Tereza Basílio, nossa presidente da OAB do Rio. Infelizmente, no Rio de Janeiro, a gente está tendo um evento do BRICS. A Ana Tereza não conseguiu vir a São Paulo, mas estou aqui muito bem acompanhada com a presidente da minha comissão de LOTEC, a Carla Botelho, também da OAB do Rio, e eu agradeço muito ao Jus Brasil a participação. Eu ainda fiquei com o encargo de falar depois de todo mundo, né? O que realmente não foi justo, né? Comigo, sobrando tanto pouca coisa, mentira, porque essa matéria ela é infinita, né? Estamos em dias aqui de feira e com certeza esse assunto não será esgotado. Mas eu, de tudo que foi falado, né, e tentando acrescentar algumas coisas, eu acho que é um papel importante dentro da OAB, que a gente tem feito pela OAB do Rio, a criação de cursos, na verdade, para intensificar o aprendizado dos advogados de como utilizar essa inteligência artificial e como dominar a inteligência artificial sem deixar que a inteligência artificial nos domine. Que eu acho que é um pouco do resumo do que o pessoal falou, e, obviamente, para mim, pelo menos, o humano não será substituído pela inteligência artificial. Na advocacia, eu tenho certeza que a advocacia, principalmente a advocacia estratégica, a advocacia do caso a caso, ela não será substituída pela inteligência artificial, mas a gente tem que admitir que já há muitos anos, isso não é tão recente assim, a gente vem se beneficiando da inteligência artificial. A gente tem falado muito da inteligência artificial generativa, claro, porque é talvez o hit do momento, mas a gente há muito tempo já utiliza a inteligência artificial de busca, né? O Jus Brasil, um dos primeiros sites de busca integrado, né, de todos os tribunais, porque antes a gente tinha que ir no 1 a 1. Mas a OAB tem feito diversas parcerias internas também com empresas vinculadas à inteligência artificial, exatamente para que a gente crie uma geração de novos advogados que utilizem bem essa ferramenta, né? Eu acho que a Érica falou muito bem aqui, né, de que a gente também, do mesmo jeito que fiscaliza o magistrado, o Ministério Público, que vem utilizando isso, às vezes, de forma equivocada, é um papel também da OAB, aí na qualidade de líder da advocacia, fiscalizar também os advogados e produzir advogados capazes aí de utilizar essa ferramenta sem que essa ferramenta seja uma distorção da advocacia, né? Sem que essa ferramenta... Outro dia, numa experiência própria, como falou o Sica, um caso relevante específico do meu escritório, eu fui utilizar o ChatGPT para fazer uma pergunta sobre o meu caso, falando, ChatGPT, isso pode... O que eu queria fazer, né, era uma ação rescisória no STJ, em si, um caso bem complexo. E o ChatGPT me respondeu, pode. Inclusive, nesse caso aqui, a gente tem um acórdão que falou isso, e me transcreveu, e era exatamente o meu caso. Tá? Eu fiquei chocado, falei, ótimo. Olha, mais rápido do que toda pesquisa que eu pudesse fazer, porque eu estava há dias, mais de um sócio envolvido fazendo aquela pesquisa. Quando eu peguei aquele acórdão, aquele número daquele processo e joguei no site do STJ, aquele acórdão não existia. Na verdade, aquele processo não existia. Eu estou dando um exemplo também do outro lado, da gravidade também, do uso correto e necessário dessa tecnologia, porque a inteligência artificial cria respostas. Né? Isso é importante, porque se eu tivesse, por exemplo, feito um e-mail para o nosso cliente e falado assim, olha, vamos seguir com essa rescisória, que era um valor alto, porque a gente sabe que tem depósito para rescisória, né? Enfim, vamos seguir, está aqui a jurisprudência. Se eu não tivesse ido ao site do STJ, e aí o humano, né, que a gente vem falando, e também os treinamentos para a utilização desses sistemas, eu simplesmente teria inventado uma jurisprudência que não existe. Né? A gente sabe que isso também acontecia antes, também era comum, não vou dizer, mas tinha casos de advogados e até de sentenças, né, feitas por gabinetes que inventavam jurisprudências. Né? Mas eu acho que a inteligência artificial generativa ela aprofundou essa questão, e por isso eu acho que o treinamento aos advogados, eu acho que é um dos grandes pilares no que me restou para falar aqui, né, agregando ao que já foi dito,
de preocupação das OABs, e aí falo em nome da OAB do Rio de Janeiro, que é para criar advogados, incentivar o estudo de advogados para a utilização dessa inteligência artificial em benefício do todo, da advocacia, sim, porque eu acho que é uma realidade que a gente não volta atrás, e a pandemia intensificou isso para a gente, mas já era uma realidade no mundo da advocacia, e eu acho que isso é um dos pilares fundamentais. Obrigada, Luísa. Eu que agradeço. Muito obrigada, doutora Paula. E, enfim... Posso falar sobre um negocinho? Claro. Tá. O que a Paula falou agora da jurisprudência que não existe, acontece demais no ChatGPT. Porque dificilmente ele vai responder, isso eu não sei. Ele pode falar, esse eu não posso fazer isso, porque isso é meio ilegal. Né? Vocês já viram? Mas dificilmente ele vai responder, porque ele não é uma inteligência artificial, e o Luiz pode até me corrigir, ele não é uma inteligência artificial jurídica. Ele é uma inteligência artificial que fala qualquer besteira, mas ele não é específica jurídica. Eu tenho alertado muito lá com os meus colegas e falo, hoje em dia tem inteligência artificial jurídica. Ele consegue entender o raciocínio, ele consegue ler todos os tribunais, ele tem um ambiente jurídico dentro dele, que são essas inteligências que a gente viu aqui em quase todos os estandes daqui. Essas são mais confiáveis. Eles vão alucinar menos na área jurídica. Então, pelo que me venderam aí em todos os estandes, quase todos é menos de 5%. A gente alucina mais. Muito mais. Mas a inteligência não é isso? Menos de 5%? Fala, Luiz. Acho que até... eu acho que a perspectiva não é tão positiva, não. Acho que pode ser um pouquinho maior. Maior? Ô, gente, eu odeio ficar na frente de todo mundo. Desculpa. Mas eu acho que ainda é um pouquinho maior. Mas o fato que você está trazendo mais não é isso? probabilidade. O ChatGPT, ele fala sobre besteira, gente. Então, eu alerto muito, cara, não faz ChatGPT ser base para petição no judiciário. É sua profissão. É sua responsabilidade. Um erro seu causa um estrago na vida de alguém, vai repercutir na sua profissão pro resto da vida, todo mundo vai saber, porque na advocacia é assim, se você faz uma besteira grande, todos os advogados sabem, né? Um passa pro outro, juiz também, mas o sistema judicial, então, e a gente constrói nossa carreira pelo que a gente faz, demora para você construir, para destruir é rápido, então você não pode confiar no ChatGPT para jurisprudência, então hoje em dia eu já tenho essa malícia, vamos dizer assim. Obrigada, doutora Eric. Aqui, sem querer falar muito do Jus Brasil, mas eu diria que acho que isso é uma coisa que a gente enxerga como muito importante. Não só a questão da confiabilidade, mas como fornecer ferramentas para que o próprio advogado verifique a informação também. Justamente dando atenção a esse aspecto muito humano da advocacia, né? Então, a gente tem ferramentas lá dentro do Jusiai, vocês podem ir nos nossos totens e testar, e conhecer mais, que mostram a jurisprudência na nossa base de dados, mostram a legislação citada na nossa base de dados, incentivando e dando espaço realmente para que o advogado olhe o que foi elaborado e confira. E talvez até saiba mais, até olhe um pouco mais para aquela jurisprudência, se familiarize. A verificabilidade é muito importante, a gente acredita realmente para o uso de uma IA responsável, né? O uso da IA de forma responsável e ética e alinhada aqui com tudo que a gente valoriza para o futuro da advocacia. E agora, vou fazer uma pergunta mais genérica, acho que eu gostaria de ouvir todas as painelistas. Minha sugestão... E o painelista. Eu, painelista, tadinho. E o painelista também. E acho que a gente pode até começar aqui com a doutora Paula e fazer o caminho inverso, da esquerda aqui para a direita. E a sugestão que eu gostaria de ouvir realmente... É um pouco sobre potencialidades e casos de uso positivos também. Como vocês enxergam, realmente, pegando um gancho aqui no que o doutor Sica falou, do que a doutora Érica falou, como vocês realmente enxergam o potencial da IA para tornar a advocacia mais humana, liberando os advogados tarefas repetitivas, tarefas monótonas e focando em tarefas e atividades realmente mais estratégicas. Gostaria de ouvi-los um pouco sobre isso. Heloísa, acho que esse é um ponto bem importante, porque a gente, muitas vezes que fala sobre IA, fala dos pontos que a gente tem de alerta, né, sobre o IA.
Mas o IA tem um outro lado, que como a gente está falando, além de ser uma realidade da advocacia, ele tem muitas vantagens. Eu acho que os escritórios e as OABs, que eu tenho visto um movimento de todas, tá, se estruturando para fornecer a utilização dessa inteligência artificial de uma forma mais consciente, todos os escritórios e os advogados que saírem na frente no conhecimento da utilização dessas ferramentas, realmente vai ser um diferencial. Eu sempre falo que na advocacia você tem que ter muitas nuances, são várias qualidades que você tem que ter para formar um bom advogado. E hoje, eu acho que uma delas é o conhecimento da tecnologia e da tecnologia que pode nos beneficiar. Eu acho que a inteligência artificial, especialmente no que a Heloísa falou, das tarefas repetitivas que são muito comuns na advocacia. Elas não são poucas, elas são várias. Preenchimentos de sistema interno de clientes, petições que são, de fato, repetidas. Né? A gente já tinha, há muitos anos atrás, muito antes da gente falar da AI generativa, a criação de sentenças que eram sentenças padrões. O sistema dos tribunais, eles já tinham algumas sentenças que elas já estavam meio feitas. E eu acho que isso hoje está sendo utilizado também para a advocacia com a inteligência artificial. As buscas, como eu falei, buscas de jurisprudência, mas buscas de doutrina, criação de peças que sejam peças bases, resumos de processo, como o Dr. Sica falou, que é uma ferramenta muito importante, porque a gente falava, às vezes, de processos imensos, de 1000 anos de tramitação, casos de documentos, contratos em outras línguas. Tudo isso, eu acho que a inteligência artificial veio para agregar a advocacia, e os advogados e os escritórios que estiverem preparados efetivamente dentro dos seus escritórios para absorver isso, e aí com sistemas específicos de inteligência jurídica, isso é fundamental, porque a utilização de sistemas genéricos ele leva a mais erros, não que erros... né, os humanos são passíveis de erros também, então os sistemas, obviamente, são passíveis de erros, mas eu acho que todos que se anteciparem e se aprofundarem nisso terão certamente uma vantagem dentro da advocacia e uma vantagem como uma ferramenta ao ser utilizada em prol da advocacia. Muito obrigada, doutora Paula. Agora eu gostaria de ouvir a doutora Érica, que trouxe até o tema para a discussão, um tema muito importante. Eu vou falar um pouquinho sobre a inteligência artificial lá na Ordem. A gente já contratou 2 inteligências artificiais lá na Ordem. Uma, a gente está conseguindo, depois eu passo para você, Ingrid, que a gente copia o que ela faz, eu faço também. Ele lê em todo o sistema judicial capixaba, TRT, TJ, TRE, Justiça Federal. Ele lê se o advogado tem mais de 5 processos na seccional do Espírito Santo, ele já faz todo o trâmite automaticamente até chegar e falar assim, ele não quer pagar a suplementar ou ele quer pagar a suplementar. Então, eu já tenho essa inteligência artificial, já está rodando o tempo inteiro, a gente já diminuiu 40% de suplementares que deveriam estar regularizadas desde o ano passado, mas agora eles tiveram que regularizar, e a gente está em cima disso. E a gente tem uma outra inteligência artificial que eu até fui no stand aqui de quem foi fazer lá, em loco para mim, e a gente tem agora a inteligência artificial que a gente lê tudo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Eu sei quantas sentenças o magistrado deu, se foi procedente, se foi improcedente, quantos despachos na vara tal, no período tal, e eu consigo ler se aquela vara, se aquela secretaria inteligente, se aquela comarca digital está sendo mais eficiente no ano passado ou neste ano, eu consigo ver qual foi o servidor, qual foi o magistrado, quantos pareceres o promotor daquela vara deu, enfim, tudo da vara. Então a gente tem um gráfico, acho que a Ingrid já chegou a ver ali que a pessoa que desenvolveu isso para mim está aqui do lado e mostrou para a Ingrid, tem um gráfico. Então, com isso, a abordagem que a Ordem vai fazer daqui para frente não é uma abordagem, não, está muito lento aquela vara. Não, eu tenho um número daquele magistrado, eu tenho um número daquela vara, eu tenho um número daquele juiz substituto, eu tenho números para abordar se aquela vara está sendo eficiente, se não está, se está respeitando um prazo
pelo menos razoável. Por quê? Porque nós passamos por uma reestruturação lá no Tribunal de Justiça, onde a gente agora tem secretarias inteligentes, acabou vara, então tem secretarias inteligentes e temos comarcas digitais. E a promessa é que melhore, mas a gente só vai saber se melhora se tem número. Então tem duas inteligências artificiais hoje rodando na ordem, e eu acho que as gestões vão ficar muito mais eficientes com a inteligência artificial. A gente não pode ter medo, a gente tem que contratar, pesquisar, formatar, fazer com que ela funcione para o nosso benefício. Então, assim, lá eu adoro a inteligência artificial. Só não gosto quando é música. Me senti enganada outro dia. Tava eu no carro, a minha sobrinha de 16 anos no carro, e eu lá cantando um refrão. Aí ela virou para mim: Dindinha, você sabe que é inteligência artificial? Falei, não é não. Doutora, apareceu no painel. Não, Dindinha, é inteligência artificial. Eu falei, como? A música é irada. Não, pois ela jogou no celular e era uma inteligência artificial que tem no podcast e está bombando lá em cima na quantidade de música ouvida. Aí eu me senti enganada. Eu falei, não quero ouvir também. Que aí é demais para mim. Bom, doutora Ingrid, falar um pouquinho também sobre esse tema, né, da humanização da advocacia com o auxílio da IA. Eu tenho um monte de coisa para falar, mas eu vou tentar ser muito assertiva na escolha por causa do tempo. Primeira coisa, eu fiz uma pergunta aqui no início, quem utilizava ChatGPT, e eu acho que foi 70% a resposta. Quem aqui utiliza uma IA jurídica? 15% da resposta. Por que eu fiz essa enquete aqui para trazer essa pesquisa? A inteligência artificial de qualidade para a gente ainda não é acessível para todo mundo. Isso é um gargalo que a gente tem que melhorar. E a OAB, as OABs, a gente tem se unido muito nisso para possibilitar que a advocacia tenha inteligência artificial jurídica de qualidade. No início eu falei sobre o risco da alucinação do ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial que não seja jurídica, que é enorme. Ele vai querer lhe agradar. Ele vai dar a resposta da pergunta que você fizer. Por isso que fazer o prompt é mais difícil que conseguir ler as informações. Fazer o prompt é a primeira tarefa a se utilizar, a se aprender quando se está utilizando uma inteligência artificial. E trazer a inteligência artificial jurídica de qualidade de forma acessível para toda a advocacia é uma missão que eu acho que nós, que representamos a OAB, temos. Lá na OAB de Pernambuco, a gente tem várias inteligências artificiais. A do Jus Brasil, obviamente, é uma inteligência artificial que a gente está querendo que seja cada vez mais acessível, viu, Luiz? Mais acessível para toda a classe. Todo ano eu trago um novo desafio para a Jus Brasil. Quem mais da advocacia a gente pode contemplar e de que forma mais acessível. Mas a inteligência artificial, jurídica ou não, está no nosso dia a dia e está no meu dia em tudo que eu faço, pessoal. Eu utilizo a inteligência artificial para contar os minutos do meu discurso. Recentemente eu fui para o Senado fazer uma fala pela advocacia e precisava falar 7 minutos. Então eu pedi para a inteligência artificial, para o ChatGPT, e a minha versão é gratuita do ChatGPT, contar o tempo que eu estava falando e os trechos que estavam repetidos. Então ele, em 2 minutos, me ajudou a transformar o meu discurso em mais inteligente, assertivo, e me disse quanto tempo ele ia durar. Aqui a gente falou, então tudo o que você puder imaginar, a inteligência artificial faz. Você precisa entender o seu negócio, entender onde a inteligência artificial vai ser a diferença. Se você tem um escritório em massa, que não é 72% da advocacia pernambucana, 72% da advocacia pernambucana é a advocacia que exerce como pessoa física. Por isso que eu bato muito na tecla sobre acesso a produtos de qualidade para o advogado que está começando ou para o advogado que está na ponta. Se você consegue utilizar essas inteligências para fazer controle de processo, mapear publicação, controle de prazo, preencher planilha, isso tudo vai deixar que você consiga otimizar o seu tempo. As grandes empresas não estão evitando de contratar escritórios de grande porte porque o seu departamento jurídico estão com funcionários pela inteligência artificial. Então, se você vai para uma grande empresa hoje em dia que tem um departamento jurídico, ele já tem um funcionário chamado Pedro, João, Maria, que é a inteligência artificial que fazia, às vezes, de um escritório de massa, um escritório de grande porte. Então, a gente está precisando se reinventar.
e utilizar a inteligência artificial como um assistente altamente motivado. Um assistente que vai lhe dar pontos cegos, que vai otimizar a planilha, que vai fazer controle de documentos, controle de prazos, que vai lhe ajudar a fazer busca de jurisprudência. Eu pergunto constantemente à minha inteligência artificial, existe jurisprudência nesse sentido? Eu pergunto sobre órgãos administrativos, o TCU já julgou alguma coisa relacionada sobre isso e ele consegue me dar uma resposta. Tem um caso similar. Só isso eu ganhei 5 horas de pesquisa. Se eu fosse fazer todas as pesquisas no site do TCU sobre os casos que ele tinha analisado, era muito tempo eu ler ementa, baixar processo. Mas a gente precisa entender o nosso negócio onde a inteligência artificial vai fazer aquela diferença, porque não é uma sistemática que a gente escolhe se usa ou se não usa. Tem que usar. Se você não está usando, você precisa mudar isso, tá? Precisa usar a inteligência artificial. Agora, claro que nada substitui a advocacia. Nada. Isso aqui é tão óbvio, mas o óbvio precisa ser dito e eu vou falar de novo, porque tem muita gente que tem medo. Será que a gente vai ser substituído pela IA? Jamais. O Cicla deu um exemplo, eu vou dar outro. Recentemente eu perguntei para a inteligência artificial, um cliente estava pedindo um parecer sobre direcionamento de contratos, se ele deveria rescindir com a negociação, qual a multa que ele pagaria, se teria, né? Eu perguntei para a inteligência artificial jurídica lá, da Jus Brasil, né? Só uso essa. Sim, eu sei. Você também está querendo desconto? Mas para tantas coisas você nem imagina. Só uso essa, viu? Muito boa. Né? Aí eu perguntei para a inteligência fiz a pergunta do cliente para mim, juntei o contrato dele e fiz a pergunta dele. Multa, calcula aqui para mim o risco, né, da judicialização. Ele me fez um relatório maravilhoso, pincelei e falei com o meu cliente, olha, o seu risco é tanto, isso é tanto, dá para fazer? Dá. Aí ele, e aí, então vamos fazer? Eu acredito que não. Não é o melhor negócio para você. Por mais que o direito esteja do seu lado, esse tipo de contrato, ele repercute no universo jurídico para o seu segmento dessa forma. Né? Você vai quebrar a segurança jurídica, você vai criar uma jurisprudência negativa para o seu mercado. Esse seu cliente, ele tem o poder de vetar suas próximas importações. Você vai sofrer um boicote por esse nicho do mercado. É melhor você chamar, a gente ir por esse segmento aqui e ter uma decisão estratégica para o seu negócio. Veja, o direito e a inteligência artificial que analisa leis, né, e dados, porque a inteligência artificial, por mais que a gente goste, eu adoro o Lume, que é o meu chat, né, ele é leitura de dado e informação. Ele é isso. Ele não tem o pensamento psicológico, a gente acha que tem quando a gente fala em generativo, ele não tem sexto sentido, ele não tem pensamento estratégico, ele vai ler dados para você, ele é um leitor de números. Quanto mais dado ele tiver, mais inteligente ele vai ser. Para isso, é a gente que tem que pegar isso e dizer o que para o nosso cliente, qual é a melhor estratégia. E eu tenho vários casos que a resposta é sim e a minha opinião é não, e vice-versa, porque nós somos a mola propulsora da evolução jurídica. É a gente que tem a capacidade de atualizar e legitimar a norma. Agora, temos que ser inteligentes. E a inteligência artificial é o nosso assistente altamente motivado para dados, números, sistematização de documentos e informação. Então, é isso aí, pessoal. Não tem como voltar. Vamos se aproximar da inteligência artificial com segurança jurídica e consciência. Obrigada, Heloísa. Obrigada, doutora Ingrid. Agora eu gostaria de ouvir o doutor Sica também sobre as oportunidades. Eu não tenho dúvida que o uso intensivo de tecnologia pode melhorar o funcionamento da justiça, que é algo além do que melhorar nossas próprias profissões, até porque melhorar o funcionamento da justiça é melhorar a prática de cada advogado, melhorar a vida das nossas famílias, melhorar a vida das pessoas que acessam a justiça. Não é isso, não há dúvida. A gente pode lidar com morosidade, com acesso, com uma série de gargalos da justiça usando tecnologia intensivamente. Porém, isso exige que todos os profissionais do direito, ou seja, os usuários do sistema, tenham acesso. Porque senão o sistema ele vai sofrer uma dessintonia. A gente tem um sistema altamente informatizado, um judiciário investindo muito, a gente tem ferramentas disponíveis, mas os usuários, alguns usam bem, outros não usam nada, outros usam mal. O sistema é um só. E aí nós vamos ter um problema, o sistema vai passar a funcionar pior. É por isso que eu ando aqui, circulo aqui esses dias, só pensando e sempre lembrando, repetindo,
que a maioria expressiva dos advogados e advogadas não tem o acesso que vocês têm à informação, ao treinamento e às ferramentas. E quando eu digo acesso, o que os advogados precisam ter como acesso? Eles precisam ter acesso à ferramenta e eles precisam saber usar a ferramenta. Então a gente precisa democratizar o acesso, e é nosso esforço da Ingrid, da ECA, que nós estamos falando aqui, torná-las economicamente mais acessíveis, tecnicamente mais acessíveis, mais simples, mais customizadas. Eu só uso inteligência artificial jurídica, porque eu não preciso de nada além disso. E elas acabam ficando mais simples. Para eu, que tenho 51 anos, não nasci usando, então. E conhecimento. A gente precisa treinar, a gente precisa aprender. É por isso que a gente está aqui com a Tribe. Ó, Érica, a Tribe, já vou apresentar vocês ali, eles estão dando, eles que organizam oficinas de IA generativa aplicada ao direito para nós aqui. Nós estamos fazendo oficinas locais, já fizemos em 5 ou 6 cidades, a oficina está rodando o estado inteiro de São Paulo, e fizemos com a Tribe e o ITS 2 módulos online, que já atenderam 40 mil, 100 mil advogados. 100 mil advogados já participaram dos treinamentos, o que me deixa extremamente insatisfeito. De graça. É de graça. Você tá frito, elas vão as duas em cima de você. Eu já disse o preço. As duas vão em cima de você. Hã? Mas só até interrompendo aqui, eu tinha conversado já com a doutora Ingrid. Tá, já tá marcado, o papel do book já tá marcado. Na OAB do Rio, a Tribe já trabalha com a gente, né? Então, com a gente eles não podem reclamar. E aí, 100 mil é um dado que me deixa extremamente insatisfeito, porque nós somos 400 mil no estado de São Paulo, então a gente está longe de chegar onde eu gostaria de chegar, então nós vamos continuar investindo, e a gente também precisa ter mais recursos otimizados na gestão da OAB para direcionar recursos para isso, e é todo o drama aqui que a gente vive, né? A gente precisa aprender, ensinar a nossa estrutura que está acostumada a absorver recursos para coisas que já não servem mais, e para que a gente poder utilizar recursos nisso, né, que é democratizar o acesso a essas ferramentas, para dar conta dessa segunda etapa, que é melhorar a administração da justiça. O Poder Judiciário brasileiro faz investimentos, hoje em dia, bilionários em tecnologia, na ordem de bilhões. Na ordem de bilhões. Se a advocacia não o fizer, não na ordem de bilhões, porque a gente não tem isso, mas se a advocacia não acompanhar esse investimento, nós vamos ter dificuldade de lidar com a linguagem, com aquilo que os juízes, promotores, procuradores da Fazenda, procuradores da República têm acesso. Isso vai causar para nós um problema de paridade de armas. Os agentes públicos lidando muito com tecnologia e nós aqui correndo atrás sem saber o que nós estamos fazendo. Então a gente está aqui numa corrida contra o tempo, contra a escassez de recursos, mas com a plena consciência que a gente precisa fazer. Então nós estamos fazendo. A OAB de São Paulo, eles não gostam que eu vou fazer isso, mas eles estão todos ali para trás, eles não vão me dar bronca agora, né? Eles não gostam que eu fale antes de fazer o que a gente vai lançar ainda, mas nós estamos treinando uma inteligência artificial nossa, toda treinada em matéria de ética, disciplina e prerrogativas, e direitos do advogado. Porque existe um banco de dados imenso que é privativo da OAB, da matéria ética e disciplina, que é uma matéria super importante para os advogados lidar, inclusive em processos, e prerrogativas de direitos, muita coisa nós estamos alimentando, né, ali o nosso robozinho com todo o nosso banco de dados para isso, e logo nós vamos lançar uma inteligência artificial nossa toda treinada com as matérias que estão lá, que a OAB tem tantos anos de acúmulo que não estão acessíveis em lugar nenhum. A gente tem muito pouco acesso a banco de dados de prerrogativas, de ética e disciplina, então nós vamos lançar isso em breve, que é para cumprir aqui, fazer a nossa parte, nesse esforço enorme aqui que nós estamos juntos, e aqui tem um monte de parceiro, e a gente agradece a vocês para isso. Muito obrigada, doutor Sica, pela fala super rica, e a todas as panelistas, e o painelista também, por tudo que a gente pôde aprender hoje sobre o uso da IA na advocacia, desafios, potencialidades. E, infelizmente, eu não tenho vontade de fazer isso, mas é hora de encerrar. Chegamos aqui ao fim do painel. Foi um prazer e uma honra contar com realmente a representação dessas entidades muito importantes, a OAB São Paulo, a OAB Pernambuco, a OAB Espírito Santo, a OAB Rio de Janeiro. Agradeço a presença de todos os nossos panelistas e também agradeço a presença de vocês. Muito obrigada. Obrigada.